Boa noite, pessoal. Estamos sendo aí todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos. Vamos ver quem já chegou. Vamos sendo todos bem-vindos. Me digam aí se tá tudo bem com a transmissão. Boa noite, Estherzinha. Seja bem-vinda. Boa noite, Manu. Terça-feira a gente não conseguiu fazer a live porque aqui onde eu moro deu uma tempestade. Fiquei umas 5 horas, mais de 5 horas sem energia elétrica. Aí, consequentemente, sem internet, sem bateria no telefone e no computador para fazer a live. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui novamente. Teve temporal, teve piscada de luz, mas voltou a tempo, graças a Deus. Tudo em paz. Boa noite, Manu. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite, Marlene Souza. Boa noite, Maria. Boa noite, Elza. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Elaine, Regina. Muito bom ter vocês aqui. Eu tô aqui, pessoal, achando um trechinho de um livro que eu quero comentar com vocês. Bom estudo para nós, Carlinha. Vou ver se eu acho. Quem mais chegou aqui? Boa noite, Décio. Um beijo para minha amiga Rosana. Boa noite, Rê Silva. Rê Silva, será que é minha xará? Eu sou Renata da Silva. Carlinha pedindo vibrações. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Airan, boa noite, seja bem-vinda. Adailton Castro, boa noite, seja bem-vindo, Adailton. Boa noite, Meire. Boa noite, Eric, sejam bem-vindos. Vamos ver quem mais entrou. Turma, eu tô aqui quietinha, né, esperando vocês entrarem, mas vamos lá os recadinhos, que eu tô vendo se eu acho Eu tinha deixado marcado um trechinho desse livro aqui, eu vou mostrar melhor aqui para vocês, para comentar um pouquinho dele, mas agora perdi a página. Vou dar mais uma olhadinha aqui, se eu encontro. Pessoal, enquanto eu tô dando uma olhadinha aqui, vamos aos recadinhos, né, da nossa live. Primeira coisa, lembrar de quem não pegou, pegar água. Água para fluidificação. Se tem alguém doente em casa, separa a água de quem tá doente e se tiver todo mundo bem, pode compartilhar a mesma água, tá, pessoal? Mas se tiver alguém doente, é bem bacana separar a água de quem tá doente. Outra coisa, quem quiser acompanhar a leitura, o livro é esse aqui, ó, Pão Nosso. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 97, Conserva o Modelo. Quem quiser acompanhar pelo Evangelho Novo Testamento, está lá a carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteos, capítulo 1, versículo 13. Acompanhar. Durante a live podem colocar nomes para listas das vibrações. Só coloca o nome se a pessoa é encarnada, desencarnada.
E também temos as listinhas de vibração pelos bichinhos de estimação. Coloca o nome do bichinho e identifica que é um bichinho de estimação pra gente colocar na lista certa, tá, pessoal? Podem mandar os nomes à vontade. Durante a live pode compartilhar, pode mandar coraçãozinho, estrelinha, tudo que vocês quiserem, tá? Se durante a transmissão aí vocês virem qualquer problema, minha voz ficar baixa, qualquer coisa assim, vocês vão me dando um ok aí, que a gente tá sempre de olho aí nos comentários, tá? Podem compartilhar também à vontade. Agora os recadinhos da nossa casa, né? Já mudamos, já estamos na casa nova, na mesma rua, porém no número 431. O nosso bazar já está aberto com a nossa irmã Deis, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas. Temos coisas muito lindinhas lá no nosso bazar, estão todos convidados. Nossa casa também aceita doação de todos os tipos, tá, pessoal? A gente aceita utensílios domésticos, roupas, livros, sapato, tudo que tiver em boa condição, tá? A gente vive, né, sobrevive graças às vendas do nosso bazar. Lá na nossa casa também temos vendas de livros novos e usados, temos uma cantina que ainda não tá funcionando, mas vai funcionar, e são desses recursos que a gente vive. Se alguém também quiser nos ajudar, também temos aí o Pix, todos os recursos aí da casa para receber doação. Tudo que a gente recebe de doação é revertido aí na nossa casa, tá? Outro projeto que temos é o projeto da cesta básica. Atualmente estamos distribuindo 53 cestas básicas. Então a gente aceita ajuda em produto, em dinheiro, do jeito que vocês quiserem, tá? Então são todo mês 53 cestas básicas. Nessas cestas básicas a gente monta de acordo com a família, né? Então se é uma família maior, que tem lá o cadastro, as meninas montam a cesta de acordo com o cadastro. As pessoas que recebem a cesta básica são pessoas cadastradas e que frequentam a Casa do Caminho, tá, pessoal? Porque a gente preza muito por essa junção, tá? Não é que só a gente dá a cesta básica para quem é da Casa do Caminho, mas é porque a gente quer levar os dois alimentos para a pessoa, o alimento físico, né, o pão, e o alimento espiritual, que é muito importante para todos nós, tá? Então são atendidos as pessoas que frequentam a nossa casa. Durante a pandemia, nós abrimos muitas exceções, tá? E como a coisa ainda tá meio brava, ainda tem algumas pessoas que tá aberta exceção, tá, pessoal? Mas não é todo mundo que a gente consegue atender, porque a gente tem um limite da capacidade, tá? De todo mês fazermos essas doações. Quem quiser colaborar com esse projeto, também estamos aí. Esse ano, se a coisa der uma acalmada aí na Covid, vamos ver se teremos novos projetos. Pessoal, também já estão abertas as aulas aí, as inscrições para os cursos da Casa do Caminho, tá? Quem quiser é só chamar aí no direct, a gente passa, ou no WhatsApp da casa, que essa semana a gente já vai começar a fazer as inscrições, tá bom? Aí chama, a gente explica direitinho data, horário. Os cursos são online, tá, pessoal? Não estamos com cursos presenciais por conta da Covid e por conta do nosso espaço físico, que é bem menor do que era antes. Então as aulas são online através do Google Meet. 2 horinhas por semana que a gente reserva para estudar a doutrina espírita. Vocês não imaginam a diferença que faz na vida da gente. É muito bom. Tem umas alunas minhas lindas aqui que já deram um oi. Angelina, Alessandra, Meire, Eric, Maria, que podem dar o testemunho. A Irã já foi minha aluna, agora já está em outra turma. É muito maravilhoso estudar a doutrina espírita. Então, são aí 6 anos de cursos consecutivos, né, que a gente oferece aí na nossa casa, sendo os 2 cursos que a gente chama de básico, né, que é o princípio da doutrina espírita, 2 anos. Depois que concluir esses 2 anos, a gente tem aprendizes do evangelho e temos o curso de desenvolvimento mediúnico. Então, quando termina os 2 anos de básico, pode escolher se quer fazer o primeiro, né? Pode fazer todos os cursos, mas assim que termina os 2 anos básicos, pode escolher se quer ir para
aprendizes do evangelho ou se quer ir para o mediúnico, tá? Tem gente que faz até tudo, depois que termina os 2 anos básicos, faz tudo junto, mas acho puxado. São 6 anos. Renata, acabei 6 anos de doutrina espírita, agora tô formada no espiritismo. O que eu faço? Começa de novo. Começa de novo. Começa de novo. Nunca parem de estudar doutrina espírita. Ai, Renata, eu já frequentei uma casa, já fiz todos esses cursos. Faça-os novamente. Porque, gente, toda vez que a gente refaz os cursos da doutrina, a gente vai ter uma nova visão, uma visão mais madura daquele ensinamento, né? Tem muita coisa. Já fez o curso, mas a gente não lembra mais de tudo. Então é como se a gente estivesse fazendo de novo. Façam, nunca parem de estudar, tá, pessoal? E você, Renata, refaz o curso? Refaço porque eu dou aula, né? Então, toda vez que a gente dá aula, a gente refaz o curso. Então, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é dar aula da doutrina espírita, porque eu tô sempre revendo o conteúdo e é muito, muito, muito importante, tá? Então, quem não tá estudando ainda, bora estudar. Quem tá estudando, bora continuar. Quem já fez os cursos, faça novamente, tá? A vantagem de quem já fez os cursos é que, de repente, pode já... Ah, eu não quero fazer os 2 básicos, já vou lá refazer o Aprendizes ou refazer o Mediúnico, aí tem um pouquinho mais de liberdade, né? Embora eu recomende que comece tudo de novo, desde o começo, tá bom? E eu tô tagarela... Já deu o horário e eu nem terminei de falar oi. Vou falar uns oi rapidinho pra gente começar nosso estudo, tá? Vamos ver aqui. Adriana Cardoso, boa noite. Solange Carlos, boa noite. Fátima, minha mãe querida, te amo. Angelina Colombo, boa noite. Maria, Deis, minha lindona. Antônio Carlos, boa noite. Elaine, Angelina, Adriana, pessoal. Regina Mobará. Zilma Bonfim. Lange, Alê dando testemunho. Vejam aí o testemunho da Alê, falando que é maravilhoso. A Irã também, ó, somos eternos aprendizes. Sueli Valeriano, boa noite, Sussu, linda, querida, seja bem-vinda. Maria do Carmo, boa noite, também aluna nossa. Carlinha, também aluna, oh, coisa boa. Minha mãe lindona. Meire, Eric, a Maria também, ó, curso maravilhoso. Que bom, que felicidade ver esses testemunhos e já incentivo para quem não começou ainda a começar, né? Pessoal, deu horário, vamos começar agora nossos estudos. No final dos nossos estudos eu converso mais um pouquinho com vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos nesse instante, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus Criador, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade de estarmos encarnados nessa jornada humana de aprendizado. Vamos também agradecendo a Jesus, esse espírito de luz, que conduz o planeta Terra, esse governador de luz. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós e do nosso planeta. Vamos também elevando o nosso pensamento a Dr. José Maurício e a todos os espíritos da Casa do Caminho que nos auxiliam e vamos rogando que eles possam estar em nossa companhia na noite de hoje, nos auxiliando com as nossas enfermidades do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, auxiliando com o aprendizado de mais essa lição dessa noite. E assim, certo da permissão de Deus, certo da companhia de Jesus e dos espíritos de luz, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja. Ai, é muito bom. Fazer uma prece é bom demais. Nós vamos estudar este livrinho aqui, né, que é a continuação. Eu vou já mostrar aqui, depois eu mostro de novo, mas eu queria comentar alguns pontos deste livrinho aqui, ó. Chama Na Próxima Dimensão. Deixar paradinho que o pessoal tirar print. É um livro muito legal. Eu vou ler a lição e depois eu vou comentar um pouquinho dele com vocês, tá? Vamos lá. A lição, então, é 97, conserva o modelo. É uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, né? Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sã palavras. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas.
Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto do teu coração na sementeira do bem. Olha que forte, né? Então, todos nós, sem exceção, recebemos de Deus este poder de auxiliar o nosso próximo. Renata, mas eu tô tão ruim, eu não tenho condições de ajudar ninguém. Quando a gente tá tão ruim, sem condições de ajudar ninguém, geralmente a gente vai pedir ajuda, né, para quem pode nos ajudar. Geralmente a gente recebe, né, pessoal? Só que quando a gente fica bom, a gente esquece de retribuir. Não diretamente aquela pessoa que nos ajudou, mas as outras pessoas que estão necessitadas tanto quanto nós estávamos num outro momento. Então, é uma lição para a gente refletir, né? Se eu estou bem e eu posso ajudar, por que eu não estou ajudando? O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Que a gente até bate aí com o que a gente estava falando dessa questão da cesta básica, né? Por que que a gente dá aí uma prioridade para as pessoas que frequentam o centro espírita, lá a nossa Casa do Caminho? Porque a ideia é que a gente leve o pão material, ele é necessário, senão a gente não vive, né? A gente morre. Mas que a gente leve principalmente o pão espiritual. Envia mensageiros ao socorro fraterno. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e de ouvi-lo em pessoa. Olha como é importante, ele tá falando dessa importância da gente ter que ajudar o outro, e tá colocando o dedo na ferida da gente mesmo, pra gente pensar, a gente tem que reservar um tempo da nossa vida para ajudar aqueles que necessitam, tá? É fundamental, ele tá falando, ó, a gente não pode deixar de fazer esse atendimento. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á a preparação espiritual frente às próprias lutas. O que ele está falando aqui? Toda vez que a gente ajuda aquele que precisa, a gente grava no nosso coração uma lição muito valiosa. E que essa lição lá na frente nos serve para muita coisa. Não é verdade? Quando a gente está desanimado, que a gente olha para os lados e a gente vê que tem pessoas que estão em situação muito pior que a nossa, não dá uma força dentro da gente? A gente não se corrige, a gente não fala, não, tô reclamando à toa. E aí, a hora que a gente se corrige e percebe que a gente tá reclamando à toa, a gente tem que falar, o que eu posso fazer por esse irmão aqui para ajudá-lo, né? Então, tem para escolher. Às vezes a pessoa fala assim, a gente trabalha há muitos anos no trabalho voluntário e tem que falar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu falo, você não pode gostar de uma porção de coisas. Mas eu tenho certeza que se você olhar direitinho, vai ter um lugarzinho aí que você vai, alguma coisa que você vai fazer que você vai gostar, que vai ajudar alguém, tá? Então, a gente é obrigado a nos ajudar uns aos outros, pessoal. Não tem essa, né? Jesus não ensinou, vamos amai-vos uns aos outros. Foi a principal lição que Jesus trouxe. E quando a gente ignora que o outro tá com problema, que o outro precisa de ajuda, nós não estamos cumprindo essa tarefa, tá? Sob a tribuna, ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro nas experiências humanas, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Eu tô aqui falando, lendo livro, tal, né? Mas eu não posso me achar que eu sou dona de toda a verdade, porque eu não sou. Então, que ele fala sim, fala de Deus, fala de bondade, fala de amor, mas escuta também, porque às vezes o outro tá precisando mais de falar do que de escutar, tá precisando de aliviar o coração dele. Outra coisa, se você só falar, às vezes você tá falando coisas que não vão melhorar nada na vida do outro. Você precisa ouvir com atenção, processar,
compreender aquela reclamação, aquele lamento, para aí sim você vir com uma palavra amiga, ou às vezes pessoal, já cansei da pessoa falar, e eu simplesmente abraçar a pessoa, falar, olha, o que eu posso fazer é chorar com você, né? Então, muitas vezes a pessoa tá precisando só desabafar, tá precisando de um abraço, não tá precisando de julgamento, não tá precisando de correção severa, tá precisando de nada disso, tá? Então ele fala sim de Deus, de Jesus, fala de amor, fala da doutrina espírita, mas escuta também, interrompe a sua preleção, interrompe o seu falação e escuta o que o outro tem para falar. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva. Mas não fuja sistematicamente a floresta humana, com receio dos vermes e monstros que povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. O que ele tá falando aqui? A gente fica só no nosso mundinho, cultivando só nossas florzinhas bonitinhas e fingindo que o mundo não tem problema nenhum, com medo das coisas feias que a gente vai ver lá fora. Ele tá falando pra gente não fazer, tá falando, cultiva sim suas florzinhas bonitinhas dentro de você, é necessário. Mas não deixe de visitar o mundo lá fora. Não deixe de olhar para aquele que precisa e cultivar essa florzinha nele. É isso que ele tá falando. Não adianta nada, né, pessoal? Se a gente não se ajudar. É a lição de novo. Amai-vos uns aos outros. Pronto, né? Às vezes a pessoa fica achando que ela tem que fazer uma coisa assim. Nossa, olha, para agradar fulano eu tenho que dar um carro zero para ele. Que bobagem, às vezes a pessoa só precisa de uma sopa, de uma comida gostosa, de um abraço, de dar uma risada junto, não é? Às vezes a gente tá triste, aí vem uma pessoa, te fala uma coisa engraçada, pronto, você já dá risada, você já muda o seu humor, não é? Então, que sejamos bondosos, muito bondosos. O último capítulo, último trechinho aqui. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Porque a gente já vem vivendo várias vidas, né, pessoal? Isso a gente já tá em comum acordo, né? Todo mundo concorda que já vivemos em várias vidas. E a gente traz o nosso espírito gravado já tudo que a gente aprendeu. Então, às vezes, você não vai fazer uma coisa e vem uma coisinha dentro de você e fala, não faz assim, não tá certo. Ou faz daquele jeito que vai dar certo, já são coisas que a gente tem gravado dentro do nosso eu. Então, o que ele tá falando, não ouvides, é tipo, não duvida, né? Escuta você mesmo. Assim, como não podes tomar alimento individual por intermédio de um substituto, nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres da memória alheia, não conseguirá comparecer ante forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. O que ele está falando aqui, né? Eu não posso chegar e falar assim, a minha mãe que tá aqui na live, né? Ai, minha mãe é boazinha, então eu não preciso ser, porque ela já é boazinha pra mim. Não vale. É o que ele tá falando, né? Não adianta, não tem como uma pessoa comer, você comer e matar a minha fome. Eu preciso comer pra matar a minha fome, né? Então ele tá falando isso, a gente precisa fazer as boas ações. Nós precisamos vivenciar as nossas experiências. Eu não posso falar, o outro fala, eu não vou fazer caridade não, porque a Renata faz. Eu faço pra mim, e você faz o quê? Né? Entendeu? Eu não faço nada, eu já tô contando com o que o outro faz. Não resolve, né? Tem que cada um fazer a sua parte, né, pessoal? Então, é a mesma coisa que ele fala aqui, ó, não posso não aprender, né, não estudar e querer me valer da memória do outro. Eu só vou poder me valer da minha própria memória, daquilo que eu mesma estudar. E aí, o que eu trouxe aqui desse livrinho sobre este tema aqui. Esse livro aqui, pessoal, é um resuminho aqui dele, né? É um espírito, chama Dr. Inácio Ferreira. Ele foi aqui na Terra encarnado, ele foi Inácio Ferreira.
foi um psiquiatra, tinha um sanatório espírita em Uberaba, então cuidava da mente e do espírito, né? Então ajudou muita gente aqui no sanatório espírita. E quando desencarnou, claro que depois no momento dele lá de refazimento, ele novamente está à frente do hospital psiquiátrico, só que no plano espiritual, tá? Este livro também conta como foi, como ele viu, né? Como foi o desencarne do Chico Xavier. Este capítulo que ele narra o desencarne do Chico Xavier é com o lencinho na mão, é lindíssimo. E ele traz alguns preciosos conselhos para nós espíritas e para a tarefa dos médiuns. Então a gente tem que prestar muita atenção. E aí ele pegou um trechinho aqui, porque às vezes, né, pessoal, na doutrina espírita, a gente fica achando que só é um bom espírita aquele que é médium, aquele que recebe entidade que fala bonito, né, aquele que traz entidade que promove cura. E aí ele vem falar, dá este conselho aí pro médium, tá? Precisa sim de vocês, mas presta atenção. Ele fala assim, ó, na condição de médiums, e eu vou esticar essa fala dele, não só para médiums, eu vou dizer assim, ó, na condição de espíritas, procurem não isolar, não se afastar das atividades assistenciais, não se acreditem autossuficientes. O medianeiro, né, o espírito, campo somente da filosofia, indiferente à necessidade que margeia o caminho. Se acaso produz o intelecto, não produz para o coração. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Eu não posso só estudar a doutrina espírita maravilhoso, desde que esse ensinamento transforme a nossa vida e a gente coloque os ensinamentos em ação. Então eu não posso ficar aqui somente, né, consumindo, lendo livro, lendo as palavras desse livro maravilhoso, fez eu refletir em várias atitudes minhas. Mas não é só isso. É eu pegar minhas atitudes e mãos à obra. Entende o que eu falo? Por isso que esse livro aqui, ele tá conversando, né? Esse diálogo aqui que eu li um pedacinho, ele está conversando com espíritos que estão candidatos a reencarnar com a tarefa de ser médium, né? De ter este dom, essa comunicabilidade maior aí com os espíritos. Então ele tá falando, não adianta ser médium, chegar lá na Terra, só ficar preso às filosofias e não ir a campo, não ir trabalhar. Então, é um alerta para nós. E aí eu estendo, não adianta ser espírita, mesmo que eu não sou médium, mesmo que eu não incorpore espírito nenhum, eu só ficar me enchendo de literatura e não ir a campo trabalhar, e não ir ajudar o necessitado. Porque aquele que faz uma sopa para aquele irmão que está passando fome, o trabalho dele é tão maravilhoso quanto o médium que dá um passe. Aquele que vai atrás de vestir aquele que tá sem roupa, alimentar aquele que tá sem fome, dá uma palavra amiga, dá um ouvido amigo. O trabalho dele é tão bom e tão grande quanto aquele que incorpora uma entidade para cuidar. Entende, pessoal? Então, eu queria falar, né, pra gente conservar esse modelo, pra gente trazer esse cristianismo lá de Jesus mesmo, de sermos bons. A gente não ficar atrás de título, sou médium, sou presidente, sou não sei o quê. Não sou nada, sou um espírito encarnado, querendo melhorar, querendo progredir. É isso que a gente tem que se atentar, né? Eu também tentei achar aqui um outro trechinho, não achei, mas aqui ele também tem um momento que ele fala da responsabilidade nossa de como espíritas, que a gente já adquiriu este conhecimento de que a vida é uma sucessão de reencarnações, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, que nós temos que ser caridosos e amorosos com todos. Então ele fala também muito legal. Muito boa esta leitura, recomendo, e muitas lições que eu li aqui me trouxe essa lembrança deste capítulo de hoje, né, que conserva o modelo aí. Então, é isso aí, pessoal, vamos estudar, vamos falar de Jesus, mas também vamos colocar as mãos
na obra do Cristo, que todos nós, sem exceção, temos algum trabalho a fazer. E não pensem que um trabalho é melhor do que o outro, porque não é, tudo igual, tá? É tão importante a pessoa que vai até o centro espírita, varrer o chão para estar limpinho, para receber as pessoas que vão chegar lá, quanto o médium que está incorporado dando passe. É tudo muito importante. Desde a pessoa que fica ali recebendo. Pra mim, uma das pessoas mais importantes do centro espírita é a que fica ali na porta, que tá sempre com um sorriso recebendo as pessoas. Porque se você chegar e já for recebido com cara feia, já lascou, né, pessoal? Então não adianta depois você entrar lá que tá um médium com um espírito maravilhoso, se na entrada você já tomou um coice. Então olha só como o trabalho de todos são importantes. Então, eu não sou médium, eu não posso trabalhar na casa espírita. Todo mundo pode. E todos os trabalhos são extremamente importantes e necessários. Tá bom, pessoal? Então é muito importante a gente ter essa consciência da gente não se achar mais que ninguém, da gente não se achar melhor que ninguém, nem de se achar com superpoderes. A gente tem que se achar com super dívidas, né? E fazendo super esforço para nos redimir, para nos melhorar cada vez mais, certo? Falo pra caramba, né? Deixa eu ver o horário. Mas acabei na hora certa, muito bom. É que a gente começa a falar, é tão gostoso, né, pessoal? Vai falando. E tem algumas lições que eu começo a ler, estudar e já falo, nossa, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu já começo a fazer um monte de plano, né? E é muito legal, certo? Muito, muito bom. Então, hoje a lição, né, era essa, assim, da gente se colocar em ação, da gente sim estudar, da gente sim se aprimorar, mas a gente não ficar só nisso, né? E da gente não se valer do outro, né, turma? Ai, meu Deus, o outro fez, então tá feito. Não, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que colocar minha mãozinha no trabalho, tá bom? Combinado? Então, assim, depois dessa reflexão, né, que o Emmanuel é maravilhoso, eu fico até um pouco envergonhada de comentar as lições, porque o Emmanuel é muito maravilhoso, né? Ainda demora muito para chegar no dedão do pé do Emmanuel, mas estamos aí na caminhada. Vamos agora, nesse momento, nos unir aí no coração, na intenção, no pensamento e vamos juntinho fazer nossas vibrações, tá bom? Preciso de todo mundo junto, todo mundo sintonizado, pra gente criar uma corrente bem linda de vibração, tá? Aguinha pertinho, porque depois da vibração a gente já faz o passe e já faz a fluidificação da água. É tão bom, gente, a live é tão assim que eu comecei, não sei se vocês repararam, comecei com meu nariz pingando meio, né? Vejam, já estou bem melhor. Como é bom falar de Jesus, né? Já deixa a gente até mais animada. Então vamos lá? Então vamos nesse instante, buscando o maior silêncio possível, desligando às vezes uma TV que tá ligada, pra gente ficar assim o mais juntinho possível, o mais concentrado possível. E vamos nesse instante ligar os nossos pensamentos e vamos imaginar que somos muito grandes, que somos maior que o planeta Terra e que temos o poder de abraçar com muito amor o nosso planeta, que temos o poder de abraçar a todos os habitantes desse planeta. E que nesse abraço a gente possa vibrar muito amor, muita saúde, muito perdão, muita fraternidade, muita paz, união. E é nesse abraço que vamos vibrando por todos os irmãos que sofrem, pelos nossos irmãos encarnados, pelos nossos irmãos desencarnados, pelos nossos irmãos que estão encarnando agora no planeta Terra. Que eles recebam esse abraço cheio de vibração de amor. Vamos vibrar por todos os doentes, pelas doenças do coração, pelas doenças do espírito, pelas doenças do corpo físico. Vamos vibrar. Vamos vibrar muito amor por todas as crianças, em especial por aquelas que não têm um lar, que não têm uma família. Vamos vibrar muito amor por todos os idosos, em especial por aqueles que estão abandonados pelas suas famílias, pela sociedade. Vamos vibrar muito amor, muita regeneração
para os jovens, em especial por aqueles que estão perdidos, fora do caminho do amor, que estão no caminho das drogas, que estão em clínicas de recuperação, que eles recebam esse abraço amoroso, que eles sintam essa vibração de amor e não se sintam sozinhos. Vamos dar um abraço agora com muita vibração de amor, em agradecimento a todos os espíritos do bem, as correntes médicas do espaço que nos auxiliam, os nossos mentores, aos nossos protetores. Vamos, através da vibração desse abraço, vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrar muito amor por todos os governantes, pelos líderes religiosos, que eles possam receber esse nosso abraço de amor, que eles possam se transformar e olhar um olhar mais amoroso para todos aqueles que eles dirigem. Vamos vibrar muito amor e perdão por aquele que consideramos ser nosso inimigo. Vamos vibrar por aquele que nós consideramos ser nosso inimigo. Vamos vibrar por aquele que nós consideramos que nós somos o inimigo dele. Vamos vibrar muito amor e reconciliação. Vamos vibrar muito amor por todos os nomes colocados na live na noite de hoje, nas listas de oração, que recebam vibrações de amor, de saúde, de perdão, de refazimento, de ajuda, de fraternidade. Vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelo nosso lar e por nós mesmos com a permissão de Jesus. E nesse instante em que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo que o plano espiritual, que já está aqui conosco desde o início, que eles possam nesse instante nos aplicar um passe espiritual, reorganizando os nossos centros de força, regenerando as nossas forças, fortalecendo a nossa fé. Que nesse instante possa ser cuidado as nossas dores emocionais, as nossas dores espirituais, que possa ser cuidado as nossas dores do corpo físico, que possamos sentir o alívio, que possamos nos sentir fortes e corajosos para continuarmos a nossa caminhada, sempre em rumo ao encontro do Senhor Jesus, que possamos ser fortalecidos no nosso amor. E assim vamos agradecendo por este tratamento e vamos rogando que esses amigos coloquem na nossa água o remédio, o calmante, os fluidos que necessitamos nesse instante de cura, de refazimento da nossa saúde, de fortalecimento para o nosso espírito. E assim vamos agradecendo pelo tratamento, pelo remédio, pelo estudo. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada aos nossos mentores em particular, obrigada aos mentores da Casa do Caminho que têm nos socorrido a todo momento. E assim, muito gratos, vamos dando encerrado o trabalho da noite de hoje, pedindo permissão para estarmos juntos no domingo aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a todo o plano espiritual. Coisa boa, que delícia. Como é gostoso. Vou até tomar um golinho da minha água. Ô, delícia. Vou falar com vocês agora. Ai, que delícia. Muito bom. Maria do Carmo. Deixa eu puxar aqui. Ver se eu consigo. Gente, se eu pular alguém, vocês me perdoam, tá? Vou tentar falar com todo mundo. Carlinha falando das aulas. Minha mãe, te amo. Eric Meire. Você também, minha mãezinha. Meu tesouro, minha riqueza. Maria, o nosso curso é maravilhoso. Maria, amo. Sueli, que bom. Maria do Carmo, boa noite.
Vamos ver quem mais. A Sueli, vibrações. Vamos ver quem mais. Elaine pedindo vibrações. Lange. Força aí, Lange. Vamos continuar nas vibrações. Que Jesus permita que seja alcançado aí aquilo que você deseja. Manu, muito bom, né, meu amigo, esse livro? Lênis Caires, boa noite ter você aqui. Sueli Valeriano. Ildinha, boa noite, amiga. Muito bom ter você aqui. Regina Lopes, boa noite. O que mais? Elaine Regina, Maria. Minha mãezinha linda. Meu coração puxou o seu, viu, mãe? Regina, Sueli, Gustavo, boa noite, Gu, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui. Ju Vieira, bom ter você aqui. Pessoal pedindo vibrações, Deise, Elaine, Gu, Regina Lopes, Lange, minha mãe, Regina Mobará, Ju Vieira, Lange, muito bom, gratidão. Adailton, Regina Lopes, Ildinha. Muito bom, né, amiga? Reflexão. Elza, gratidão. Elza, Ju, gratidão. Regina Mobará, gratidão. Adriana Cardoso, gratidão. Angelina, muito bom, Angelina. Ju Vieira, Elaine, muito bom, gratidão, meninas. Marilene, boa noite, Mari, saudade de você. Regina Lopes, minha amiga, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade da gente trocar essa ideia. Amém. Marilene, Mari, beijo. Obrigada, Mari. Obrigada a todo mundo. Beijo no coração. Que Jesus abençoe a casa e o coração de cada um. E domingo, se Jesus permitir, e a energia elétrica também, estaremos aqui às 20h20 novamente, tá bom, pessoal? Até domingo. Beijo no coração.